Olá, meu nome é Duana, da turma 4D de Lógica de Programação. Vou resolver uma questão de vetores que fala assim, que é uma competição de saltos ornamentais e cada atleta recebe a nota de 5 juízes. Mas aí a gente, para calcular a média das notas desse salto, a gente tem que descartar a maior nota e a menor nota e fazer a média daquelas que sobraram. Então, esse programa ele é meio longo, eu já deixei ele aqui meio que preparado, só para eu ir explicando o que aconteceu. Já deixei o nosso programa aqui, a nossa biblioteca escrita, que é a IOStream. Então, comecei declarando as variáveis do tipo int, que é a variável i, que é o índice do nosso vetor, o nosso vetor de 5 elementos, do tipo float, na variável tipo float, a soma, que inicializa em zero, a média, o maior e o menor valor das notas dos juízes. Então, a gente começa pedindo para a pessoa inserir as notas dos juízes, as 5 notas, e para que a pessoa insira 5 notas, a gente lança um for. Um for com o índice inicializando em zero e terminando em 5. Porque enquanto essa contagem vai sendo realizada, a pessoa vai inserindo o i, no caso a nota, que vai ficar armazenada no índice i desse vetor. Mas a gente também tem uma condição, que é o quê? A nota não pode ser menor que zero, está dizendo aqui que a nota é entre 0 e entre 10. A gente não pode permitir que o usuário digite uma nota menor que zero, nem uma nota maior que 10. Então, a gente vai colocar aqui essa repetição, essa condição aqui. Enquanto o VI que está sendo digitado aqui for menor que zero ou for maior que 10, o que vai acontecer? A gente vai pedir para que o usuário digite novamente a nota. Vai dizer que a nota é inválida, digite novamente. Aí ele vai inserir e a gente fecha esse for. E aqui é a operação dessa parte do problema, que é enquanto o usuário vai digitando a nota válida, a soma que estava inicializando em zero vai receber agora a soma mais o valor que está sendo digitado da nota. Aí a gente diz que a maior nota está na variável, está no elemento de índice zero do nosso vetor, e a menor também está no índice zero, porque a gente vai fazer a contagem agora para saber qual a maior e qual a menor nota. Para isso, a gente coloca o for. Então, no i inicializando em 0 e terminando em 5, que são os termos do nosso vetor, que tem 5 termos, aí e vai fazendo o incremento, então a gente precisa aqui de uma condição. Qual é essa condição para saber qual é o maior? Se o V0, se o VI for maior que o maior, porque a gente declarou que o maior era o V0. Então, no caso, se o VI for maior que o maior, que é o V0, o que vai acontecer? O maior vai receber o VI. Ele vai ficar sendo o maior do vetor. Fecha essa parte, fecha o for. E aqui a gente já encontrou o maior. Então, a gente pode dizer que a maior nota foi a maior, que a gente acabou de encontrar. Agora, para achar o menor, a gente faz a mesma coisa. O vetor vai percorrer todos os índices todos os componentes desse vetor. Então, para o i que começa em 0 e termina em 5 e vai acrescentando, o que é que vai acontecer? Se o vetor i for menor, se o elemento no índice i for menor que o menor, o que vai acontecer? O menor vai receber esse VI, porque a gente tinha dito o quê? Que o menor estava no V0.
Mas se o VI for menor que esse V0, o menor vai receber o VI. O menor vai ficar sendo o VI. E aí a gente já pode dizer qual foi a menor nota. Que ela estava contida lá no índice I, no elemento com o índice I, e era menor. Agora, a gente já descobriu qual a maior nota e qual a menor, a gente já pode realizar a média dessas notas, porque a gente vai excluir a maior e a menor nota para fazer a média. Então, enquanto a gente vai colocar um outro for, que é para fazer a contagem nos elementos desse vetor. Então, ele inicializa em 0, vai até o i, como nos outros, e vai realizando o incremento. E o que é que vai acontecer? A nossa média, ela vai receber a soma, que é a soma das nossas notas, menos a maior nota, menos a maior nota, mas a menor, no caso, vai ser a soma. Eu vou tirar a maior e a menor nota. Vai ficar só as 3 notas do intervalo. E esse valor a gente vai dividir por 3, que é o que vai dar a média. Então, se alt para pular a linha. E agora a gente já pode dizer que a nota final é a média que a gente achou aqui nesse for. Então, vamos compilar e colocar para rodar. Digita as notas dos juízes. Faz de conta que o juiz deu 9,5, outro deu 8, outro deu 10, outro deu 7, outro deu 9. Pronto, então 1, 2, 3, 4, 5. A maior nota foi 10, foi a nota mais alta. A menor nota foi 7. E qual foi a nota final? Foi 8,83, que foi a média, que é a média das outras 3 notas que sobraram. No caso, 95, 8 e 9. Porque o 10 foi excluído, que foi a nota mais alta, e o 7 foi descartada também, porque foi a nota mais baixa. Então, dessa forma, a gente vê que o nosso programa foi executado e a questão foi realizada conforme enunciado.